Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo após uma derrota num clássico como aconteceu ontem contra a equipe do Flamengo, uma derrota muito polêmica devido aos erros de arbitragem, um pênalti, que ainda para muitos não foi marcado no final do jogo, uma cotovelada do Andréas Pereira ainda no primeiro tempo, teve um impedimento mal marcado, inclusive do Nenê no segunda etapa da partida e vários outros lances cruciais que realmente interferiram demais durante 90 minutos de jogo, o que acabou causando de certa forma no torcedor vascaíno uma revolta, porque é mais um clássico dos milhões, é mais um Vasco-Flamengo que realmente foi prejudicial para o Vasco por parte da arbitragem. Devido a isso, hoje, representantes da diretoria vascaína estarão indo à FERJ reclamar e cobrar áudios do VAR durante a partida. A FERJ, aliás, já se posicionou também, durante alguns lances que aconteceram no jogo de ontem contra a equipe do Flamengo. A gente, é claro, vai trazer para vocês, mas também falar sobre tudo o que aconteceu. Teve Zé Ricardo se revoltando na entrevista coletiva, teve também Nenê desabafando sobre tudo o que aconteceu e mandando um recado, inclusive, até mesmo para a própria federação do estado do Rio de Janeiro. A gente vai trazer isso, falar sobre o Gabriel Barbosa, atacante do rival, zombando e debochando do Vasco nas redes sociais e muitas outras informações importantes para você, até porque teremos uma semana cheia, porque quarta-feira tem jogo já da Copa do Brasil da segunda fase, jogo difícil contra a equipe da Juazeirense. Então, o vídeo está repleto de novidades e é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então é claro, se você torce pro Vasco, é um vascaíno de coração, tá chateado, igualmente a todos os torcedores com a derrota de ontem, vamos virar a chavinha, tentar pensar na quarta-feira. Então já se inscreva no canal, deixe também o seu like. Aqui embaixo comente sobre o que você achou da arbitragem nessa partida de ontem e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Ontem o Vasco acabou sendo derrotado para a equipe do Flamengo por 2-1, uma partida aí realmente muito polêmica. Felipe Luiz acabou abrindo o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com um gol que, na minha opinião, houve um erro claro de arbitragem. O Vasco tentou fazer ali uma linha de impedimento, o Leonardo Matos não entendeu, ficou, e com isso Felipe Luiz acabou marcando um gol de cabeça na pequena área, um erro nítido de marcação. O Vasco no primeiro tempo muito ruim, mas mesmo assim chegou ao empate somente na segunda etapa da partida com um golaço do Gabriel Peck, um contra-ataque bem armado. O Gabriel Peck partiu e de direita jogou no ângulo do goleiro do Flamengo, sem chance, um golaço, gol de craque. Inclusive foi aí o gol do Fantástico, o gol mais bonito da rodada, do dia de ontem no futebol brasileiro, um golaço, gol de craque de fato, empatando o jogo. E após esse gol do Vasco, a partida ficou muito equilibrada. O Vasco indo nos contra-ataques com chance de fazer gol, o Flamengo circulando a bola sem perigo nenhum pro próprio Vasco da Gama, mas em determinado momento da partida, o Arrascaeta, aos 44 do segundo tempo, numa bola de fora da área, uma bola ali que parecia não ter perigo, chutou e acabou marcando e virando a partida. Porém, nesse mesmo lance, como está aparecendo aí para vocês, já demonstra um dos vários erros que aconteceram durante esse jogo entre Vasco e Flamengo. Foi aí um lance em que o Flamengo tinha o domínio da bola, se eu não me engano o Zé Gabriel, algum outro volante do Vasco roubou, a bola parou nos pés do Andrei e para parar o contra-ataque, o Marinho fez uma falta clara, como vocês estão vendo aí no lance, e logo em seguida o Nenê dá um chute, porque não tinha para quem tocar, já que o jogador que poderia estar ajudando o Nenê na puxada desse contra-ataque foi parado com uma falta, e a bola volta aos pés do Flamengo, e nesse momento chega novamente aos pés do Arrascaeta, ele chuta e faz o gol. Ou seja, a jogada do gol do Flamengo, do gol da virada, do gol da vitória, acabou surgindo de uma falta em cima do próprio jogador do Vasco. Isso era lance de VAR, assim como outros foram durante a partida. O lance que realmente não foi mão, bateu no rosto do João Gomes no último minuto do jogo, mas aquele lance pro VAR ver, porque a imagem, a câmera deixa bem clara em determinado momento que a bola parece que bateu na mão, então era pro VAR sim ter chamado o árbitro de campo, como também a cotovelada do Andréas Pereira ainda no início do primeiro tempo, que era lance de VAR, uma arrancada que o Nenê iria dar também no meio do segundo tempo em contra-ataque, que nem era para sequer o Bandeira ter marcado. O Bandeira foi ali
foi imediato, levantou a bandeira na hora, nem esperou a consulta do VAR. Então isso tudo demonstrou que realmente a equipe de arbitragem não estava preparada para um clássico de ontem e foi muito parcial. Apitou só para um lado, a equipe de arbitragem aí que teve como árbitro de campo o Rafael Martins de Sá e o VAR Patrick Wallace Correia Maia. De cartões amarelos foram 4 para o Vasco e apenas 3 para o Flamengo, sendo que o Flamengo cometeu 19 faltas e o Vasco apenas 18, um número inferior no caso. Então tudo isso se evidencia, até porque do Flamengo dos 3, um foi o Arrascaeta, que levou o cartão apenas por ter comemorado e tirado a camisa, e o Andreas Pereira por uma cotovelada. Então 2 lances claros de no mínimo cartão amarelo. E a gente vê que realmente foi uma arbitragem parcial, foi uma arbitragem que apitou somente para um lado, e isso complica mais o jogo que o Vasco acaba saindo prejudicado no Vasco e Flamengo. Foi o terceiro teste do Vasco no ano, é o quarto, porque tivemos aí 3 clássicos em um jogo importante da Copa do Brasil, e desses 4 testes, apenas um o Vasco conseguiu passar, que no caso foi a classificação para a segunda fase da competição nacional. Fora isso, os 3 testes aqui no Rio de Janeiro, os 3 clássicos, o Vasco não passou. Foram 3 derrotas. Uma para o Botafogo por 1-0, outra para o Fluminense por 2-0 e ontem para o Flamengo por 2-1, sendo inclusive ontem a melhor partida do Vasco nesses clássicos que jogou no ano de 2022. Foram 11 partidas já na temporada, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, um aproveitamento de 67%. Então, a primeira sequência de vitória, o Vasco acaba não tendo, não passando, mas a gente espera que ainda venha melhorar durante essa temporada. Porém, ainda sobre essa arbitragem, né, que foi um dos principais temas nessa partida de ontem, o Zé Ricardo falou, o Zé Ricardo desabafou, não aguentou. Então dê uma olhada aí nas palavras, né, do treinador do Vasco, falando sobre a cotovelada do Andreas Pereira, ainda na primeira etapa da partida, um lance do Nenê antes do meio-campo em que foi assinalado o impedimento, mesmo sem esperar o VAR, e o pênalti que naquela ocasião ainda era imaginado que teria sido feito por parte do João Gomes no finalzinho do jogo. Então dê uma olhada aí nas palavras do técnico Zé Ricardo. 7 reais eu acho que é o pacote todo, né? Porque o Vasco, se eu não me engano, foi o primeiro, não sei se o único, mas foi o primeiro clube a chamar uma equipe de arbitragem para explicar para os nossos atletas e para a comissão técnica não só o regulamento da competição, que nós já sabíamos, mas também, principalmente, a atuação do VAR nos clássicos. Então, o Vasco se preocupa com isso, né? Nossa direção, o pessoal do futebol, a direção de futebol, o presidente, todos nós nos preocupamos com isso. E foi incisivo, né? O pessoal da arbitragem que foi fazer essa palestra para a gente foi incisivo em dizer que esse tipo de lance, no mínimo, tem que ser consultado, né? E o lance de mão, para mim, muito claro, muito claro. E também não entendi ele dar apenas 3 minutos de acréscimo num jogo que teve muitas paradas, muitas substituições. Me parece que quem sou eu para fazer qualquer tipo de julgamento de mal intenção, mas realmente nós fomos prejudicados pela arbitragem. O foco da nossa conversa tem que ser a parte técnica, a parte tática do jogo, as estratégias que foram lançadas por Flamengo e por Vasco, mas sem dúvida nenhuma acredito que houve uma interferência aí, principalmente nesse final do jogo. Esses 3 lances que você falou, eu ainda não vi, tirando o lance da mão, ainda não vi o lance do Andrei, onde foi uma falta clara no meio de campo, pelo menos um cartão vermelho ali, pelo menos o cartão poderia ter sido chamado, não vai de repente trocar a cor do cartão, mas enfim. Não quero que isso pareça lamentação. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo bastante chateado, de fato revoltado após a partida ali com toda essa situação, mais um Vasco-Flamengo, que o Vasco acaba sendo prejudicado pela arbitragem, e devido a isso o Vasco informou ontem ainda, após a partida em nota oficial, que hoje, nessa segunda-feira, enviará representante à sede da FERJ aqui no Rio de Janeiro, né, para ter uma reunião com a comissão de arbitragem. O objetivo desse encontro é tomar conhecimento e avaliar as imagens e os áudios da atuação do VAR durante 90 minutos do Clássico dos Milhões, que aconteceu nesse domingo às 4 horas da tarde. E após esse encontro, ainda hoje, o objetivo é que o Vasco se pronuncie sobre tudo que aconteceu. Porque de fato é algo revoltante. A FERJ, inclusive, já se posicionou via seu diretor de arbitragem, Luiz Mairatovic. Ele falou, né, sobre inclusive esse último lance polêmico do João Gomes, falou que realmente a bola não bateu no braço e por isso que o VAR não chamou, mas a gente sabe muito bem que o ângulo da câmera parecia que bateu e era sim
para ter chamado o VAR, no mínimo para o juiz ter analisado do lado de fora do campo. Inclusive, devido a tudo isso, o Nenê também foi outro atleta do Vasco que acabou se posicionando bastante revoltado, ele que já viveu muito o Vasco e Flamengo e sabe na pele o que acontece nesse clássico. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Nenê e as reclamações feitas para a comissão de arbitragem, mas principalmente a equipe que estava sendo responsável pela partida de ontem. Vocês viram, né? Vamos ver o Nenê aí. Foi muito parcial a arbitragem para mim, na minha opinião. Claro que todo mundo é humano e tudo, mas é sempre as coisinhas, na dúvida, pra gente não tem e pro outro lado tem. Então é difícil. Na hora ali antes do gol, todo mundo viu que foi falta no Andrei. E, claro, acabei chutando no meio campo e tudo, mas é complicado. A gente jogou muito bem hoje, o time estava realmente concentrado, focado, o time totais condições de ganhar, jogamos muito melhor em muitos momentos do jogo. O time está de parabéns pela melhora, pela dedicação. Fico realmente frustrado pelo resultado e pelo que aconteceu com alguma decisão do árbitro. É o futebol, né? A gente já está acostumado com isso. Então, como vocês viram aí, de fato, o Nenê é bastante chateado com a situação e é completamente compreensível, é revoltante sim, mais um Vasco e Flamengo ser marcado não por um bom jogo, mas sim por erros de arbitragem. O torcedor, sinceramente, está cansado disso tudo que está acontecendo. Até porque, após a partida, o torcedor tem que ficar ouvindo deboche, tem que ficar ouvindo zoação, o que é algo normal, é gostoso isso do futebol, essa troca, mas de fato é chato por saber que não foi uma partida ganha durante 90 minutos pelo desempenho das equipes, mas sim por um extracampo. E o Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, debochou demais ontem do Vasco, primeiramente aí com essa foto que está aparecendo para vocês, após a partida ele colocou, se eu não me engano, que no Rio de Janeiro segue tudo normal, dando a entender que vencer o Flamengo, o Flamengo vencer o Vasco seria algo normal. Acredito que ele esqueceu, inclusive, dos 3-1 que aconteceu no ano passado. E também, ainda durante a partida, os torcedores vascaínos, em determinado momento, falaram algumas palavras para ele e ele respondeu com 2, ou seja, debochando aí o torcedor vascaíno durante ainda a partida no estádio Newton Santos. Então, o torcedor ainda tem que ficar ouvindo e vendo deboche por parte dos jogadores do Flamengo. Volto a repetir, o que é algo normal do futebol, mas nenhum torcedor, nenhuma torcida gosta de saber que isso está acontecendo. Inclusive tem até música que o próprio cantou após o término da partida com palavras ofensivas ao torcedor vascaíno. Deixa aí então o seu comentário sobre isso tudo que aconteceu. Acabou Vasco e Flamengo, teremos uma semana cheia agora. Hoje vamos ter treino à tarde no CT Moacir Barbosa. Amanhã um treino pela parte da manhã, porque à tarde o elenco viajará para Petrolina em Pernambuco, porque quarta-feira à noite teremos jogo contra Juazeirense na Bahia. Ou seja, treino só hoje, um regenerativo apenas com aqueles que não entraram em campo. Amanhã realmente um treino visando a partida de quarta-feira e quarto o Vasco enfrenta a Juazeirense. Quinta, retorna de Petrolina para o Rio de Janeiro. Na sexta-feira tem treino na parte da tarde no CT Moacir Barbosa. No sábado a mesma coisa, porém pela parte da manhã. E domingo o último jogo da Taça Guanabara pela 11ª rodada e após isso se inicia as semifinais do torneio. E para finalizar o vídeo, o Zé Ricardo falou sobre o confronto contra o Flamengo, sobre o desempenho de sua equipe, mas também falou sobre essa partida de quarta-feira contra a equipe da Juazeirense, uma partida que não será fácil, então ele deu um recado aí pro torcedor vascaíno e falou sobre esse confronto importante e decisivo pro Vasco na temporada. Sem dúvida, eu acho que a torcida do Vasco ela só quer se sentir representada dentro do campo. Realmente a gente vinha fazendo alguns jogos onde estávamos tendo dificuldade, mas não é desculpa, a sequência está muito dura, né? A gente fez aí 11 jogos em 35, 36 dias, isso dá 3 dias um jogo, 3 dias um jogo, para uma equipe que está se formando, para muitos dos jogadores que tiveram pouca minutagem o ano passado, né? Isso também se leva em consideração, a gente está tendo muito cuidado para que eles não sintam nenhum tipo de lesão muscular, graças a Deus o nosso departamento está sendo preciso, as contusões que aconteceram foram por trauma, e felizmente a gente está conseguindo levar isso e sendo competitivo como fomos hoje, né? Os 2 objetivos iniciais foram alcançados, tanto a classificação para a semifinal do Carioca, como a passar dessa primeira fase. Vamos quarta-feira para o nosso 3º objetivo. Tenho certeza que se a gente tiver esse espírito e essa concentração que tivemos hoje, temos grandes chances de passar também a 3ª fase da Copa do Brasil, mesmo sabendo que jogar em Juazeiro contra a Juazeirense é muito complicado, lembrando que ano passado eles eliminaram o Sport e Cruzeiro em sequência, por muito pouco, não eliminam o Santos também.
Então, toda a atenção possível para que a gente possa fazer um grande jogo lá, trazer os ensinamentos dessa partida e de todas as outras para tentar uma classificação lá também, que vai ser importante para nós e para o clube. Então, como vocês viram aí, o Juazeirense, aliás, né, realmente não será um adversário fácil, como já informei para vocês em alguns outros vídeos, uma equipe que eliminou no ano passado ainda na Copa do Brasil, Sport, Cruzeiro, e quase eliminou o Santos. Então o Vasco tem que abrir o olho e com força máxima e realmente com o objetivo de sair com a classificação, porque é a obrigação do Vasco. Mas esse foi o vídeo, torcedor, se curtiu, se inscreva, deixe seu like. Vídeo todos os dias para você que ainda não sabe, 11 horas e às 6, o primeiro já foi, e hoje na parte da tarde às 6 horas estaremos retornando com um vídeo para vocês, tranquilo? Muito obrigado por ter ficado até o final, um grande abraço a todos, deixe seu comentário e, é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.